governo e as autoridades monetárias não querem que o brasileiro consuma mais, porque tem o risco de que se você consumir mais, você vai gerar inflação. Então, mantém uma taxa de juros absurda, né, para conter o consumo. Então, no fundo, nós podemos dizer o seguinte, quer dizer, existe um equívoco de entendimento do funcionamento da economia dentro da globalização, o que faz com que nós cresçamos pouco e os outros emergentes, quer dizer, a China ainda e até a Rússia, cresçam mais. Quer dizer, a Rússia cresce porque é o grande supridor de gás para toda a Europa. Ou seja, a Europa não sobreviveria sem o gás da Rússia. Mas, ô Jorge, o que eu vejo é o seguinte: o crescimento é uma coisa importantíssima, porque é daí que vem os empregos, é daí que vem a riqueza. Quando o país cresce, ele está gerando mais riqueza. E essa riqueza vai ser distribuída entre os habitantes daquele país. Um dos problemas que a gente enxerga é que o Brasil passou, 25 anos com um crescimento residual, que era basicamente o crescimento da população. Então, isso deixou o país estagnado, porque uma pessoa, para ganhar mais dinheiro, ela tinha que tirar do outro. E isso é que é a coisa, Jorge, que é fundamental, o crescimento. Porque hoje nós temos uma classe média que está oprimida, que não tem espaço, por falta de crescimento. Mas veja, isso é aquilo que eu coloquei anteriormente. Ou seja, no Brasil, quer dizer, toda a estratégia, ou todo o desenvolvimento, ou a falta de desenvolvimento, quer dizer, ocorreu porque se pretendia crescer a partir do mercado interno. Então, se o mercado interno não cresce, quer dizer, você cresce um, tira do outro. O que a China fez? O que a Índia fez? Foi vender para os americanos, foi vender para os europeus, foi vender para quem tinha dinheiro. Ou seja, nós insistimos durante 30 anos de querer vender para nós mesmos. E como nós éramos pobres e continuamos pobres, quer dizer, você querer crescer baseado na pobreza, você não cresce. Né? Então, a grande questão está vinculada à reforma fiscal, à questão de crescimento e à questão de geração de empregos, está nessa opção, quer dizer, ou você entra efetivamente na globalização, né, ou você tem um crescimento residual, um crescimento baixo. Qual é o problema dessa opção? É que no modelo atual, você se inserir na globalização é você ser barriga de aluguel. Ou seja, o que quer dizer isso? É ser uma plataforma de exportação, é aceitar a vinda de investimentos e de empresas estrangeiras para produzir no Brasil, aproveitando uma mão de obra mais barata. O Brasil se recusou a esse modelo, achando que não podia se desenvolver baseado na mão de obra barata. A China adotou esse modelo e ela cresce a 10% e com isso vai gerando uma classe média, vai gerando um crescimento, enquanto o Brasil não consegue crescer. Então, essa questão é uma questão mais do que econômica, é uma questão ideológica, é uma questão política. Né? Porque se você disser hoje o seguinte, que os Estados Unidos, ou mesmo o Brasil, né, são grande importador de produtos chineses, vá procurar um produto chinês nos Estados Unidos, você não encontra. É raro você encontrar um produto chinês. Você vai lá, vai comprar uma Philips, você vai comprar uma GE, você vai comprar Nike, você vai comprar Apple, você vai comprar um LG, que é coreano, você vai comprar um Sony. Né? Agora, você vai lá e vê lá, está de Made in China. Você vai comprar a Barbie, é Made in China, esse. Né? Você vai comprar o carrinho, o Sargent lá, que deu esse problema, é tudo Made in China. Ou seja, o que é o produto chinês? O produto chinês é o produto multinacional Made in China. Né? Por quê? Porque a China aceitou todas essas multinacionais. E quando se diz que a China tem 1 trilhão de reservas, quanto é que de dinheiro das multinacionais foi aplicado na China? 1 trilhão. Quer dizer, de quem é esse 1 trilhão? 1 trilhão é da China
Ou é um investimento da Nike, da General Motors, da Ford, da Toyota, da LG, da Sony, da Philips, da Siemens. E que fizeram lá na China. Que fizeram na China. Mas, ô Jorge, tem aí uma coisa que hoje está acontecendo com o Brasil, porque a China crescendo, os seus habitantes estão consumindo mais alimentos. E isso acaba favorecendo o Brasil na sua exportação de soja, por exemplo, porque uma das coisas que nós temos excepcionais é que nós temos água, temos sol e temos terra, né? Então, a China acabou propiciando para o Brasil também uma riqueza. Sim, mas de forma indireta e de forma marginal. Né? Ou seja, na verdade é o seguinte, ela está exportando para o Japão, ela está exportando para os Estados Unidos, e dentro dessa exportação tem um conteúdo brasileiro. Mas só aproveitando isso que você está colocando, porque o que existe de perspectiva para o Brasil? Quer dizer, o Brasil, né, tem uma perspectiva fantástica diante da evolução do mundo, né, que a China não tem. Quer dizer, a China está nesse modelo de plataforma de exportação ou de barriga de aluguel que não tem condições de ter muita continuidade, principalmente pela questão energética e pela questão ambiental. Quer dizer, o Brasil, que é campeão na produção de biocombustíveis, né, o que vai acontecer nos próximos anos não é apenas o fato de que o Brasil vai ter etanol ou biodiesel, mas o fato de que o Brasil vai ter um excedente de petróleo. O Brasil vai ser, nos próximos anos, na próxima década, um dos maiores exportadores de petróleo. Quer dizer, o petróleo vai acabar, mas antes de acabar, assim, o grande país emergente em petróleo no mundo é o Brasil. Quer dizer, o Brasil vai ser um grande exportador de petróleo porque ele, produzindo etanol, substitui o petróleo que sobe... Produzindo biodiesel, ele não vai consumir, hoje ele importa diesel, mas ele exporta petróleo bruto e importa diesel. Quer dizer, na medida que o consumo interno seja um consumo de biocombustíveis, vai sobrar petróleo para exportar. Então, o Brasil vai ser um produtor de petróleo maior do que o México, vai ser um produtor de petróleo maior do que a Venezuela. E vai poder exportar tudo isso. Vai poder exportar isso. Muito bem, mas, Jorge, uma das coisas que eu queria, nós temos mais 3 minutos de programa, que eu queria saber de você, ver qual é a luz que você pode nos dar em relação aos empregos. Porque o Brasil, produzindo soja, produzindo etanol, ele não vai gerar os empregos que a nossa classe média hoje necessita, para todos aqueles que estão na classe média e para todos aqueles que querem estar na classe média. Todos aqueles jovens que hoje estão na faculdade e que vão se formar, ele vai fazer parte da classe média. Como que nós vamos gerar esses empregos? No mundo atual, só tem uma saída. É essa inserção na globalização. Ou seja, nós temos que desenvolver não só essa oportunidade do petróleo, que é pouco empregador, né, mas aproveitar esta condição de ter plataforma de exportação. Né. E isto está envolvido numa questão operacional, né, que está mal compreendida. Ou seja, em 1986, o governo brasileiro quis fazer as EPS. Né? A indústria brasileira impediu. Nessa mesma época, a China fez as EPS. A China teve esse crescimento. Agora voltou-se essa discussão. E é uma discussão que está equivocada, porque é vista as EPE como mecanismo de desenvolvimento regional das economias subdesenvolvidas. Quer dizer, a primeira EPE que precisava ser feita é em Santos, no Rio de Janeiro. Ou seja, você precisa criar condições de plataformas, né, que exportam, e onde o fator fundamental não é apenas o fator
emprego e mão de obra, mas é a logística. Ou seja, mas de qualquer forma é o seguinte, ou o Brasil se insere mais fortemente na globalização através da plataforma de exportação, ou vai continuar com um crescimento baixo, né? E o que é discutível, o que se pode discutir é o seguinte, isto realmente é ruim ou é bom? Do ponto de vista do emprego é ruim, do ponto de vista ambiental pode ser bom. Ô Jorge, além desse aspecto da exportação, o nosso crescimento poderia ser maior se a gente tivesse um melhor uso do dinheiro do governo ou abaixando a carga tributária. Isso daí nos traria um crescimento maior? Sem dúvida, porque uma grande parte do que o governo arrecada é esterilizado, quer dizer, ele não gera mais riqueza, né? Então isso faz com que a produtividade seja menor. Se esse dinheiro ficasse com o setor privado, né, isso seguramente geraria um crescimento maior. Então nós poderíamos concluir, Jorge, que os dois grandes vetores, os dois grandes caminhos que nós temos para gerar mais empregos aqui, inclusive empregos melhores, seria exatamente o Brasil fazendo uma parte maior de exportação e, por outro lado, a gente tendo uma diminuição na carga tributária para que o consumo da população fosse maior e aí uma maior produção de bens e serviços. E dentro disso, dentro desse conceito, que é a redução dos juros. Porque uma grande parte da carga tributária, quer dizer, cerca de 8% da carga tributária, é exigida para pagar os juros. Então, e se manter os juros não para propiciar o crescimento, mas para conter o crescimento. Ou seja, os paradigmas da política monetária são paradigmas pré-globalização. Quer dizer, na globalização, os paradigmas precisaram ser outros. Ou seja, dentro dessa parte de exportação, nós precisávamos exportar os nossos economistas para que a economia funcionasse melhor. Isso se contava em relação à Áustria, acho que um dos famosos economistas que perguntava qual era a solução para isso, que a primeira é exportar todos os economistas austríacos para os Estados Unidos. Jorge, muito obrigado pela sua entrevista. Nós estamos encerrando o programa dessa noite, Cresce Brasil. Esse programa é produzido pelo Pensamento das Bases Empresariais, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Muito boa noite e estaremos aqui na próxima segunda-feira. Muito obrigado, eu que agradeço.